que vai nos ajudar a explicar como que funciona esse processo eleitoral norte-americano, né, Diego? Lembrando que lá pode ser que o candidato tenha mais votos populares, mas não seja eleito. Você vai explicar pra gente, mas antes disso, bom dia. Bom dia, Estevão. Bom dia, Carol, aí nos Estados Unidos. Bom dia para quem acompanha a CNN em casa. Pois é, o colégio eleitoral é um sistema que foi adotado quando os chamados pais fundadores dos Estados Unidos montaram a Constituição e colocaram esse sistema, que foi ali um acordo de meio termo entre aqueles que queriam que o presidente fosse escolhido pelo Congresso e aqueles que queriam que o presidente fosse escolhido pelo voto popular. Bom, vamos dar uma olhada então nessa arte que explica como funciona o passo a passo do colégio eleitoral nos Estados Unidos. Tudo começa, claro, com o eleitor, que vai às urnas ou deposita o seu voto por correio, como é o caso em muitos estados. Eu deixei aqui nessa arte os nomes Kamala e Trump, porque é muito importante a gente mostrar que o eleitor nos Estados Unidos vota, assim, nominalmente no candidato. A gente ouve falar que na eleição nos Estados Unidos o voto é indireto, não há um voto direto no candidato, mas, na verdade, nominalmente há, sim, o voto no candidato. Então, quando eles receberem a cédula, vai estar o nome da Kamala Harris e o nome do Donald Trump, acompanhado, claro, dos seus vices. Mais tarde, aqui no Novo Dia, Estevão, a gente vai mostrar como é uma cédula de votação nos Estados Unidos. Bom, então, o eleitor vai votar nesses dois candidatos. Esse voto do eleitor vai habilitar um certo número de delegados a votar no presidente em dezembro. Em dezembro, o colégio eleitoral nos Estados Unidos, ou melhor dizendo, os colégios eleitorais dos Estados Unidos, de cada estado, vai votar no presidente, acompanhando aqui o que o eleitor votou em 5 de novembro ou antes, né? Como a gente viu, mais de 75 milhões de votos já foram declarados, já foram depositados. E aí, cada estado tem um número de delegados, eu vou explicar o que é o delegado daqui a pouco. E aí, esses delegados vão votar no candidato em dezembro, né? Uma segunda votação que aí envolve a votação só do colégio eleitoral. E aí, aqui embaixo é a chave para a gente entender por que um candidato pode vencer a eleição sem ter o maior número de votos populares. Eu vou pedir para a gente mostrar agora a segunda tela para mostrar quem são os delegados nos Estados Unidos. Delegados, a gente vai ouvir falar muito dos delegados nesses próximos dias de cobertura aqui na CNN. Delegados nada mais são do que pessoas filiadas ou ligadas aos partidos de alguma forma. Podem ser filiados, podem ser funcionários desses partidos, pessoas leais a esses partidos e que têm alguma história com esses partidos. Eles são selecionados pelos próprios partidos democratas e republicanos e aí são selecionados para votar no presidente quando chega o dia da votação do colégio eleitoral. Eles não podem ser deputados, senadores ou integrar o gabinete presidencial. Em outras palavras, Estevão, eles não podem ser membros eleitos ou não da administração na escala federal, lá em Washington. Eles podem ser políticos estaduais, eles podem integrar governos estaduais como funcionários públicos daqueles governos de estados, só que eles não podem ter tido nenhum envolvimento em revoltas. Eu destaquei esse ponto aqui na arte porque ele é muito importante. Nos Estados Unidos existe a 14ª emenda da Constituição, diz que pessoas que tiverem envolvimento em revoltas não podem ocupar cargos públicos. Isso é uma lei que foi passada depois da Guerra Civil Americana no século XIX e faz com que essas pessoas sejam excluídas desses cargos. E isso é questionável porque Donald Trump é acusado de ter incitado o 6 de janeiro. O 6 de janeiro de 2021, que é a revolta do Capitólio. E aí muita gente questionou por que ele poderia estar na cédula se ele tem um envolvimento em revolta. É verdade que ele nunca foi condenado por nenhum envolvimento na revolta do Capitólio. Bom, Diego, entendemos até agora, então, como que funciona esse processo eleitoral no início e aqui a divisão dos delegados. Isso. Quem são esses delegados? Quem são essas pessoas? Agora a gente vai mostrar como eles são distribuídos, ou melhor dizendo, quantos são e como esse número é formado. Vamos passar para a próxima tela? Já está aqui. O número de delegados, para a gente calcular eles, para a gente saber esse número de delegados por estado, a gente tem que pensar numa fórmula bem simples. É o número de deputados de cada estado, aí eu me refiro aos deputados federais, né, que estão representados em Washington de cada estado. Lembrando que esse número, assim como no Brasil, é proporcional à população, mais 2 senadores de cada estado. Esse é um número fixo para todos os estados americanos. Vamos lá. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Hoje, em Washington, de acordo com o último censo que foi realizado nos Estados Unidos, a Califórnia tem direito a 52 deputados representados em Washington, lá no Capitólio. Ela tem 2 senadores, porque é um número fixo para cada estado. Logo, ela tem 54 delegados no colégio eleitoral.
essa é a fórmula calculada para todos os estados americanos. Esse é o número, então, que naquele momento que a gente começa a somar os delegados, esse é o número que a Califórnia vai ter disponível tanto para Trump ou para a Câmara. Exatamente. Os estados adotam um sistema que é o vencedor leva tudo. Significa o seguinte, Estevão, se eu sou o candidato A e você é o candidato Sim. B, na Califórnia eu tive um voto a mais que você. Um voto só. Por isso, eu vou levar todos os delegados desse estado. Não é como se um tivesse um número e levasse um número proporcional. Exatamente, não é isso. O número é para tudo. Então, eu levo todos os delegados desse estado, mesmo tendo um voto a mais que você. E é assim que funciona em 48 dos 50 estados americanos. Maine e Nebraska distribuem esses votos de forma diferente, a gente vai explicar isso mais tarde. Bom, são 538 delegados nos Estados Unidos. Por quê? São 435 deputados representados em Washington, mais 100 senadores, porque são 50 estados, 2 senadores por estado. Só que Washington DC, desde 1961, tem 3 delegados no colégio eleitoral, ainda que não tenha uma representação no Congresso, mas tem 3 votos no colégio eleitoral. E aí vem o número mais importante dessa cobertura, que é o número que a gente não pode tirar da nossa cabeça durante os próximos dias. 270. Um candidato, para ser eleito nos Estados Unidos, precisa conquistar 270 votos no colégio eleitoral ou 270 delegados, que é metade mais um, a maioria simples desses delegados. Tá certo, Diego. Então, 270 é o número aí que tem que os candidatos asseguram e visualizam todos os dias, divididos então entre os estados. E é bom saber, né, Diego, que nós temos nos Estados Unidos da América, perdão aí da repetição de estados, mas temos muitos locais que já são tradicionalmente republicanos e tradicionalmente democratas. Isso. Então, uma base de delegados já tem nessa conta. Já existe um número mais ou menos garantido de delegados. Vamos passar para a próxima tela, a gente vai mostrar agora os estados, como eles são distribuídos por orientação partidária. Bom, em vermelho sólido, a gente tem os estados que são solidamente republicanos. Quer dizer, muito difícil, nesse caso aqui, um voto mudar, alguns mil votos, né, milhares de votos, mudarem aqui a orientação desses estados. É o caso, por exemplo, de Montana, Wyoming, Idaho, Utah. São esses estados em vermelhos que são solidamente republicanos. A mesma coisa, os estados em azul sólido são os estados bem democratas. Então, aqui a gente tem também os estados... Tá vendo que tem uma cor mais clara? Um pouco mais claro, né? Isso. Aqui nesses estados, a gente fala que é uma tendência a um partido. Ou seja, não é totalmente garantido que vai ser, que a gente vai votar, que as pessoas vão votar nesse partido, mas é algo que as próprias campanhas consideram que elas devem sim levar esse estado, ainda que não seja totalmente garantido. E aí vem aqui também os estados em amarelo, que são os estados pêndulo. Esses são os 7 estados que vão decidir a eleição americana, porque nos outros, como eu disse, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser. Pêndulo, porque uma hora pode ser republicano e outra hora pode ser democrata. Exatamente. Pode pender para um lado ou para o outro. Nesse ano a gente tem Nevada, Arizona, Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Esses são os 7 estados que devem decidir a eleição e foram nesses 7 estados, onde Trump e Kamala Harris fizeram mais campanha nos últimos dias para tentar convencer esses eleitores indecisos. Tá certo, Diego. Obrigado pela essa explicação. Conseguimos elucidar esse processo eleitoral americano que é bastante diferente. E o Diego, ao longo da programação da CNN, volta por aqui também. Obrigado. Obrigado, Estevão. Até mais. Até a próxima.